Presidente Lula mira Nobel da Paz e acerta crise internacional depois de declaração envolvendo Israel, povo judeu e o Holocausto. Eu sou o Diogo Marcondes, você está no canal DM News, seja bem-vindo. E desde já eu peço a você que se inscreva no canal e que ative o sininho para receber notificações. Assiste esse vídeo até o final e deixe o seu comentário, todas as opiniões são bem-vindas. E eu vou começar colocando a declaração do Lula. O Lula, em viagem ao Egito, né? Ele viajou para a África, ele esteve no Egito, ele também passou pela Etiópia e aí lá ele deu uma declaração que pegou muito mal. Vamos ouvir essa declaração do Lula. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso. Está aí a declaração do presidente Lula, a declaração que está repercutindo negativamente. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Lula cruzou uma linha vermelha e o presidente passou a ser declarado persona non grata em Israel. Esse termo significa alguém que não é bem-vindo numa tradução livre. Esse termo persona non grata também é um instrumento jurídico utilizado nas relações internacionais para indicar que um representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo, ou seja, o Lula não é mais bem-vindo em Israel. O termo foi descrito no artigo 9 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. As declarações do Lula estão repercutindo negativamente. Aqui no Brasil, parlamentares da oposição lançaram um pedido de impeachment contra o Lula. Na tarde desta segunda-feira, dia 19, o pedido já tinha 91 assinaturas. A justificativa dos deputados é de que o Lula colocou o Brasil em um risco de guerra. O presidente expôs o país ao perigo de guerra, o que seria passível de crime de responsabilidade. Para se ter uma ideia do peso dessa declaração do Lula, o Hamas agradeceu o presidente do Brasil pelas declarações que ele deu. Vale lembrar que o Hamas é o grupo terrorista que invadiu Israel em outubro do ano passado e que deu pontapé inicial para essa guerra que já matou mais de 30 mil pessoas lá no Oriente Médio. É fato que dessas mais de 30 mil pessoas, a maioria que morreu é palestino. E há por parte de Israel aí um desejo de que o Lula peça desculpas pela declaração que ele deu e só assim ele vai ser retirado da lista de personas non grata em Israel. Só que, de acordo com o UOL, de acordo com o portal UOL, o presidente Lula não deverá pedir desculpas. O Planalto insiste que as críticas aos ataques israelenses devem continuar. A ideia agora é separar os posicionamentos entre as ações do Estado de Israel e o povo judeu. Então a ideia do governo federal agora é que a crítica é ao Estado de Israel e não ao povo judeu. Vale lembrar que durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus foram mortos pelo nazista Adolf Hitler. E aí o Lula fez essa comparação infeliz ligando ao Holocausto, que é um episódio dramático da história da humanidade, um episódio terrível para a história do povo judeu. Então a ideia agora do governo federal do Brasil é separar o que é crítica ao Estado, que é uma crítica ao Estado e não uma crítica ao povo judeu e não um ataque ao povo judeu.
De acordo com o UOL, também pessoas próximas ao Lula argumentam que ele não quis ofender uma etnia ou diminuir o sofrimento do povo judeu durante o Holocausto, mas que a forma como ele tem se posicionado abre margem para essa interpretação. Desde que o Lula assumiu a presidência do Brasil, em janeiro do ano passado, ele coleciona diversas falas terríveis. Por exemplo, ao falar da invasão russa na Ucrânia, ele disse que a decisão da guerra foi tomada por 2 países. Lula também associou o jogo de videogame ao crime e disse que pessoas com problemas mentais têm um parafuso a menos. A imprensa não bate tanto no Lula como batia no ex-presidente Jair Bolsonaro a qualquer declaração, né? Todas as besteiras que o Lula tem falado desde o começo do mandato dele, desse terceiro mandato dele, normalmente é tratado ali como uma gafe, como uma escorregada, como uma coisa que pode acontecer. E o Lula tem dado várias gafes, uma atrás da outra. Ele falou, por exemplo, que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil e que o conceito de democracia é relativo. Então, além de defender a Venezuela, o Lula ainda brinca com a inteligência de quem ouve ele falando isso. O Lula falou também que... Deixa eu ver aqui, ó. Ele agradeceu o povo africano pelo que foi produzido no tempo de escravidão. Então, assim, é uma declaração terrível atrás da outra que tem marcado o governo Lula. Essa declaração, vou pôr na tela a fala do Luciano Huck, o que o Luciano Huck escreveu nas redes sociais, né? Luciano Huck escreveu o seguinte: sou judeu, defendo o Estado de Israel, como também a criação de um Estado palestino, sou um democrata, sempre estive e estarei posicionado contra o extremismo. Mas lamento o posicionamento do presidente Lula oficial. O que acontece em Gaza hoje é uma tragédia humanitária. O número de vítimas civis é inaceitável e imperdoável, porém a guerra de hoje não é remotamente parecida com o Holocausto. Espero que Lula repense sua posição e silencie vozes antissemitas à sua volta que dizem que os judeus de hoje espelham os nazistas do passado. Isso não contribui para a paz, foi o que escreveu o apresentador da Globo, Luciano Huck, que é judeu. Então o Lula vem sendo muito criticado por conta das declarações que ele deu. E eu vou continuar acompanhando esse caso para saber aí como vão ser os desdobramentos dessa situação envolvendo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a declaração sobre o povo judeu. Só para terminar uma informação, a primeira-dama, Janja da Silva, ela já assumiu o discurso que o Lula deve assumir em breve, falando que a fala se referiu ao governo de Israel e não ao povo judeu. E aí ela pediu honestidade nas análises, foi o que ela escreveu nas redes sociais. Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu convocou o embaixador do Brasil em Israel, e a notícia que saiu também é que o Lula pediu para que o embaixador retornasse ao Brasil. Ou seja, a situação diplomática com Israel nesse momento está bem difícil e o Lula tocou em um tema muito sensível, não só para o povo judeu, mas para qualquer pessoa que já tenha estudado ou lido sobre a história, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então vou continuar acompanhando esse caso. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário sobre esse tema. Até a próxima. Valeu, tchau!